Eu sou Marcelo Nascimento, esse é o Pesqueira Histórica, e no programa de hoje a gente vai analisar mais uma imagem antiga, dessa vez da Praça 6 de Março, que é a atual Praça Jurandir de Brito. Mas antes de começar, se inscreva no canal para a gente fortalecer a divulgação da história pesqueirense e deixe também um comentário que você julgar pertinente. Essa fotografia, a autoria é de Severiano Jatobá Neto, o Netinho. A gente vê a assinatura dele aí no canto direito e vê também o letreiro indicando a localização, Pesqueira, Praça 6 de Março, que também era chamada de Praça ou de Pátio da Liberdade e hoje corresponde à Praça Jurandir de Brito. E o registro ele data de meados da década de 1920. Eu já vi em alguma legenda ser indicada a fotografia como de 23 ou de 24, né, de 1923 ou de 1924. Eu creio que seja por aí mesmo. Como eu já falei em várias oportunidades, essas fotos feitas por Netinho, elas datam por volta de 1925, em sua maioria pelo menos. E a gente vê na imagem algumas das casas mais antigas desse trecho. Esse espaço, ele provavelmente começou a se formar no começo dos anos de 1900 ou no final dos anos de 1800. O espaço, né, foi sendo formatado. As casas parece que começaram a aparecer no começo de 1900 mesmo. E a gente vai mostrar em outra fotografia uma comparação que indica isso. A gente vai ver numa foto também recente, numa imagem recente, que essas casas aqui praticamente nenhuma existe mais, na verdade, com essas fachadas. Uma ou outra pode ter a estrutura ainda original, alguma parede original, alguma parede interna, mas as fachadas nenhuma existe mais. Uma curiosidade sobre a praça é que o padre Frederico Maciel, ele dizia que o nome Pátio ou Praça da Liberdade foi dado em homenagem ao fim da escravidão, a Lei Áurea, e teria havido uma comemoração nesse espaço e daí teria surgido o nome. Já José de Almeida Maciel, ele diz que esse nome nada tem a ver com o fim da escravidão. Pelo nome a gente deduz que sim, pode ser uma homenagem à Lei Áurea, ao fim da escravidão, mas ter havido um festejo aqui é que a gente não tem registro nenhum. Eu pelo menos nunca vi e também nunca encontrei uma citação confiável que desse a entender, que desse um mínimo de segurança de que houve essa comemoração no espaço. Realmente é uma história muito bonita, né? Convenhamos que daria muito sentido ao nome Pátio da Liberdade, mas documentadamente parece que a gente não tem nada, pelo menos até agora a gente não encontrou. E a gente tem a fala de seu Casuzinha Maciel, né? José de Almeida Maciel, que diz que nada tem a ver. O nome seria aleatoriamente, digamos. Vamos ver numa foto mais antiga, uma panorâmica, uma famosa panorâmica, que mostra ao longe como era esse espaço em 1913, mais ou menos. Vamos ver. Vejam aqui, vamos aproximar a imagem até chegar no trecho que a gente quer. Tá aqui a catedral. Vejam só a Catedral de Santa Águeda. Na época não era catedral ainda, né? Se a foto realmente for de 1913, ela não era catedral ainda. E o Pátio da Liberdade, a atual Praça Jurandir de Brito, está aqui, esse descampado aqui. Então vocês vejam que há um muro aqui na parte de cima. Não sei se é o muro do quintal das casas da Rua 15, embora não tenha muito sentido pelo traçado que o muro faz. Ele faz um triângulo com os fundos das casas, então não dá para ter certeza se era. Eu sei que em certa época sim, essas casas começaram a ter a saída para cá, para a praça, mas não sei se nessa época já era assim.
Percebam que se isso aqui for o muro das casas, algumas teriam o quintal bem curto e outras o quintal bem grande. Não tinha nenhuma casa na parte de cima. E eu acredito que naquela foto de 1900, né, de meados dos anos 20, também não apareceria casa nenhuma na parte de cima. É porque a foto só mostra a parte de baixo mesmo. Aí na parte de baixo a gente tem aqui duas casas. Duas casas de tamanho razoável. E não dá para ver muito na frente. Aqui parece ter uma linha de casas, talvez. Aqui no final, ainda, né, a gente considerando o perímetro do espaço. O perímetro da Praça da Liberdade. E algumas casas, talvez algumas casas de frente. Também não dá para ter certeza porque a foto não tem definição suficiente para a gente deduzir isso, né? Para a gente afirmar com o mínimo de clareza. Mas sim dá para a gente dizer que o Pátio da Liberdade em 1913 ele já tinha o formato, embora não tivesse muitas casas ainda, mas já havia o formato. Não sei se prevendo de fato ser uma praça ou por algum motivo natural, mas já havia o espaço e as casas foram sendo construídas. Em meados dos anos 20, praticamente essa linha de casas de baixo, da parte de baixo, já estava completa, né? Ou quase completa. Vejam só. Não dá para ver toda a praça, né? Mas se não estivesse completa, aqui a essa altura, mas estava bem adiantada. Aqui parece que havia um espaço. Aqui no extremo, na extrema esquerda da foto. Aqui também outro espaço. Lá na frente um espaço onde a gente tem uma rua, né, que desce para estação rodoviária. E aquelas casas da frente a gente vê duas aqui. E parece realmente que aquilo que a gente vê no fim da praça era uma linha de casas. Aqui é o que dá para entender. Casas conjugadas, talvez. Vejam que até as fachadas são iguais. São duas casas aqui. E ao que parece tinha pelo menos mais uma. Deve ser isso mesmo. Essas casas aqui estão então entre as primeiras da praça. São de Beribica. Vejam que não tem o parapeito. Não tem a platibanda. Então vamos comparar com uma imagem mais recente. Aqui está a Praça Jurandir de Brito em uma época mais recente. E vejam que mudou tudo. Não tem nenhuma fachada, né? A verdade é essa, não tem nenhuma fachada mais preservada. A única que lembra um pouco o formato de alguma daquelas casas é essa aqui. É a clínica de Dr. Flávio Didier, o dentista. Ela lembra ainda, né? Ficou com... Não sei também se isso aqui tem algum vestígio de originalidade na estrutura ou se por coincidência ela tem esse formato, mas é a única. E outra também que eu cheguei a ver sem o letreiro na frente é a loja Edplast. Ela também tem esse formato. Formato de chalé. Porque aqui nessa imagem aparece com letreiro, vocês não conseguem ver. E tem uma outra casinha que lembra um pouco assim, que pode ter estrutura daquela época, mas não dá para ter certeza. E algumas mudaram completamente. Eu acho que talvez não tenha nenhuma parede mais daquela época. Aqui é a rua de cima, onde aparece aquele muro que eu mostrei. Hoje tem várias casas, mas em 1913 era um muro só passando reto aqui. E na foto dos anos 20, na foto de Netinho, não aparece, né? Naquela foto só aparece a rua de baixo. Bom, gente, é isso. Um vídeo rápido, uma análise rápida dessa fotografia interessante. Era bastante bonita. Era uma praça, claro que sem pavimentação, né? Então
né? Não tinha os recursos que a gente vê hoje em relação a isso, né? Mas era uma praça bastante charmosa no que diz respeito às construções que ficavam ao redor do espaço. Então, pessoal, se lembrem de se inscrever no canal e batam naquele sininho para vocês receberem as notificações sobre a publicação dos novos programas. Até a próxima.